Jéssica tinha 29 anos quando ela resolveu dar um basta. Até aqui, daqui você não passa. Depois de anos de violência psicológica, de violência física do ex-companheiro, ela então resolveu ir à delegacia. Chegando lá, a filha de 8 anos ouviu tudo numa sala colorida, com brinquedos, enquanto uma profissional preparada fazia perguntas certas. Na hora certa, eu sei que parece meio utópico, né? Mas aconteceu. Não houve interrogatório, houve uma escuta protegida e acendeu a primeira luz de proteção para essa mulher e para essa família. Garantir informação, representação e assistência jurídica qualificada para que mãe e filha não andassem sozinhas. Isso está no artigo 5º da Lei 13.341 de 2007, que assegura às crianças e adolescentes o direito de serem informados, de serem ouvidos, de forma expressa e de receber assistência qualificada jurídica e psicossocial especializada, além de reparação quando seus direitos forem violados. Com medidas protetivas deferidas, né, mediante ela pede ao delegado, o delegado então solicita o juízo do deferimento. Entende-se que há uma capacidade postulatória da vítima de pedir, de requerer, então as vítimas podem requerer as medidas protetivas por meio da delegacia, elas podem também se dirigir ao judiciário em determinados locais, elas podem contar com o Ministério Público e eventualmente com a Defensoria Pública, inclusive com advogados, tá, para solicitação das medidas protetivas. As medidas protetivas, nesse caso, foram deferidas em favor de Jéssica, em favor da filha, que estava sendo vítima de violência indireta ali. Porém, meses depois, como já esperado, né, esse sistema fale e um despacho seco revoga tudo. O recado implícito era o seguinte: volte para casa e torça para tudo dar certo. Mas a proteção de mulheres, ela não se faz na base do tomara que. A Lei Maria da Penha diz o contrário. Ela diz que em todos os atos processuais, cíveis, criminais, a mulher tem que estar acompanhada de um advogado e tem direito garantido ao acesso à defensoria pública, tanto na delegacia quanto no judiciário, com atendimento específico e humanizado. E isso não é gentileza, gente, isso é um comando cogente legal, inclusive proveniente de tratados internacionais de direitos humanos. A defesa de Jéssica recorreu dessa decisão arbitrária. O tribunal local respondeu que a vítima não tinha legitimidade para apelar. E isso, eles disseram, é com o Ministério Público. Isso está totalmente errado, né? E agora o STJ disse, em maio de 2025, que está errado, que a vítima de violência, ela tem sim legitimidade para recorrer da decisão que indeferia ou revogar as medidas protetivas. Isso é uma interpretação holística da legislação, prestigia a máxima efetividade da Lei Maria da Penha e não engessa o artigo 271 do CPP, que prevê a figura do assistente de acusação, que é uma figura antiga do Código Penal. Se a lei te dá a chave para pedir proteção, negar a porta da instância recursal é um absurdo, um absoluto contraditório. Enquanto o recurso subia, a Defensoria Pública entrou em campo com custos vulneráveis, guardiã institucional dos vulneráveis, para assegurar, inclusive em caráter de urgência, que Jéssica e Lia tivessem assistência qualificada imediata até eventual nomeação, se fosse o caso, de um advogado particular nomeado pela vítima. A atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis, ela tem um lastro jurisprudencial vasto, inclusive, tanto do STJ como do STF, e inclusive pode coexistir com outros advogados. Nesse caso específico, a Defensoria Pública atuou como assistente jurídica qualificada. E se a vítima, se Jéssica quisesse, ela poderia nomear algum outro advogado para acompanhar. Há um detalhe muito importante, recente, potente, muitas vezes ignorado por jurisprudência e doutrina, é que o STJ ele já decidiu que a assistência jurídica qualificada prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória em todas as fases, inclusive no tribunal de júri, nos casos de feminicídio, por exemplo. Na ausência de um advogado indicado pela vítima, a nomeação da Defensoria Pública é automática, como assistente jurídica qualificada. É uma medida provisória, né, de tutela provisória, e a vítima pode a qualquer momento substituir por um advogado que seja da confiança dela. No caso de Lia, uma criança, há também a aplicação da Lei Henri Borel, que é a Lei 14.344 de 2022, por conta da violência doméstica sofrida no ambiente doméstico familiar. Também a aplicação subsidiária da Lei Maria da Penha nesse caso, inclusive como determina a própria Lei Maria da Penha, a Lei Henri Borel, com aplicação subsidiária de uma legislação, além da Lei de Escuta
especializado. O resultado foi que o tribunal reconheceu a legitimidade recursal de Jéssica, restabeleceu as protetivas e determinou assistência jurídica qualificada contínua para ela, além do atendimento psicossocial protegido para Lia. A mensagem institucional foi clara: ninguém larga a mão da vítima no meio do caminho, ou deveria, não deveria, né? O que essa história prova pra gente é que a vítima tem, então, uma legitimidade sui generis especial. Ela atua em nome próprio para proteger a própria integridade, pode recorrer contra decisões que neguem ou revoguem as protetivas. Isso não se confunde, por favor, com o assistente de acusação, que é aquela figura do 271 do CPP, cuja lógica é auxiliar o Ministério Público na condenação do réu. Aqui, na assistência jurídica qualificada, é a proteção dos direitos humanos das vítimas. E mais, o assistente jurídico qualificado é obrigatório, não é facultativo, é um comando legal da Lei Maria da Penha, artigos 27 e 28, e foi expressamente reforçado por uma decisão agora de 2025 pelo STJ. Há também uma rede protetiva integrada para crianças e adolescentes, né? Pelo menos deveria haver. Essa lei 13.431 de 2017, ela exige assistência jurídica qualificada e psicossocial, o artigo 5º, inciso 7, e a lei Henri Borel, ela manda encaminhar assistência jurídica e aplicar a lei Maria da Penha, né, de forma combinada, aqueles artigos 15, 2 e 33. A constitucionalidade resta consolidada. Se alguém ainda questiona a essa altura do campeonato que a Lei Maria da Penha é constitucional, o STF já encerrou essa conversa em 2012, a DC 16, a DI 4.424. O STF já disse que é uma lei constitucional e que todas as pessoas devem se curvar à legislação, tá? A assistência jurídica qualificada é uma ponte entre a lei escrita e a vida vivida. É o antídoto contra a revitimização institucional, contra a leitura estreita do CPP, que invisibiliza mulheres e crianças, porque é uma legislação antiga e não atende a muitos tratados internacionais de direitos humanos, e ainda veda a falsa neutralidade, que sempre pesou mais sobre quem é historicamente silenciada no caso, porque são as mulheres. Isso dialoga com diversas normas internacionais de direitos humanos. Se você, como Jéssica, receber uma decisão que te deixou desprotegida, reaja com base na lei e na jurisprudência. Esses dispositivos que a gente acabou de mencionar aqui. Existe um caminho, existe recurso, existe a advogada. Existe alguém para caminhar ao seu lado, desde já.